Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito e funcionalidades dos estados, ou states, no React. Mas o que são states? States são um mecanismo que permite sincronizar o conteúdo das variáveis do estado com os componentes visuais de software. Ou seja, o componente visual no React será atualizado automaticamente assim que os dados de um estado forem atualizados. Esse recurso é muito importante para uma boa usabilidade às aplicações no React. Vamos observar os estados na prática, mas só depois da vinheta. Retornando à nossa aula, nós agora vamos trabalhar com o conceito de estados, que é um conceito importante dentro do React. Assim como foi dito na introdução, o conceito de estados ele permite que a gente trabalhe valores e vincule qualquer tipo de processamento com a minha parte visual. Então, esse conceito de estados ele me permite que eu trabalhe valores fora do meu espaço de renderização e interaja ou disponibilize esses valores facilmente na minha área visual, ou seja, dentro da parte onde eu estou mandando renderizar as informações na tela. Então a gente já vai ver um exemplo bem simples disso agora. Então como é que eu faço para trabalhar com estados usando componentes funcionais, que é o caso que a gente está trabalhando aqui? A gente vai ter que usar um recurso chamado hook, no qual a gente precisa declarar aqui que vai usar uma função do próprio React chamada useState, e a partir dessa função nós vamos poder manipular aí de uma forma bem fácil, digamos assim, os estados. Ou seja, então na verdade o estado aqui vai ser uma espécie de variável local, meu componente, mas ela é uma variável que permite que eu interaja com a parte de processamento, a parte de programação, de processamento das informações e a parte visual. Então aqui dentro da minha função calculadora, eu já declarei lá que eu vou usar o useState. Eu vou criar uma informação dentro do estado. Como é que eu faço isso? Vou criar aqui uma const, e aqui eu vou usar da seguinte forma: eu vou dizer que eu tenho uma variável no meu estado. A variável no meu estado ela também vai se chamar valor, e eu vou ter uma função setValor para alimentar essa variável que está dentro do meu estado, e eu chamo, na verdade, o método ou a função useState, passando para ela como parâmetro o valor inicial, o conteúdo inicial dessa variável aqui, valor. Então aqui no caso eu vou fazer isso aqui. Aqui ele está dizendo que na compilação está dizendo que nunca foi utilizado, né? Tudo bem, não tem problema, nunca foi utilizado mesmo. Aqui até aqui eu vou colocar um valor inicial vazio. Na verdade eu vou colocar aqui um valor inicial só para a gente conseguir visualizar rapidamente dessa forma aqui. Como é que eu sei então que eu estou
disponibilizando esse conteúdo através desse estado, dessa variável que está dando meu estado valor. Eu vou vir aqui no meu input test e vou passar um valor para ele. O input text tem uma propriedade value, e essa propriedade value faz o seguinte, eu vou demonstrar para vocês aqui. Escrever texto nela, e o que vai acontecer? Se eu escrever texto nela, ela vai colocar esse texto dentro da caixa de texto. Então isso é uma propriedade do meu componente input test, que permite que eu passe valores definidos aqui. Então o que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou dizer que a minha caixa de texto vai ter sempre o conteúdo do meu estado referenciado por valor. Então o que eu espero que aconteça agora? Essa informação aqui que eu inicializei o meu estado, eu quero que apareça aqui no meu input text. É isso que eu espero que aconteça. Vamos olhar lá se aconteceu isso. Opa, aconteceu exatamente isso. Então o que a gente observa? A gente observa aqui que eu estou criando um vínculo entre a parte que não é de renderização, criando variáveis, gerando informações e podendo apresentá-las ou capturá-las aqui na parte de renderização, né, que é a minha parte declarativa, onde eu apresento os valores. Ok? Bom, agora vamos analisar a nossa calculadora. O que eu espero na interação da minha calculadora? O que eu espero? Eu espero poder construir, clicando, por exemplo, 7 mais 2 igual. Eu quero construir essa expressão de cálculo aqui. E quando clicar no igual, eu quero que ele faça o cálculo efetivamente. Tá? E se eu achar que está tudo ruim, eu peço para limpar isso. Tá? Até eu vou implementar aqui essa limpeza agora para a gente ver, e depois a gente vai trabalhar nessa questão aqui da construção das expressões. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar, porque limpar é mais fácil. Por que limpar é mais fácil? Porque para mim limpar eu simplesmente tenho que setar meu valor para nada ou vazio, né? Porém, isso seria executado vinculado a esse botão limpar, né? Eu quero clicar no botão limpar e eu quero que ele tire aquela informação que está dentro do meu estado valor e substitua ele por um valor que não é esse aqui, que é um valor vazio, né? Depois a gente pode até modificar esse valor inicial aqui. Porém, eu tenho que colocar um outro elemento aqui, uma outra propriedade, que seria uma propriedade que trata o evento. Ou seja, eu preciso utilizar eventos. E o evento que a gente vai utilizar aqui é um evento chamado onClick. E o que esse evento onClick vai fazer? Esse evento onClick, ele vai disparar uma ação, e essa ação normalmente é uma função, uma function. Só que eu vou usar aqui uma arrow function, que é uma construção de função simplificada, porque eu não preciso
criar uma função e depois chamá-la aqui dentro. Poderia fazer? Poderia. Mas eu posso usar uma arrow function, que na verdade é uma construção um pouco mais simplificada de função, né? Que não tem inclusive nem nomes, né? Então o que essa minha arrow function vai fazer? Ela vai chamar aquele método que a gente definiu lá em cima, setValor, passando para ele um conteúdo vazio. Então, nesse momento, eu estou chamando o método setValor, passando para ele um conteúdo vazio. Ou seja, eu estou setando no meu estado, na variável valor, através do método setValor, uma nova informação, que não vai ser mais essa e vai ser simplesmente vazio ou qualquer outra informação que eu quiser passar aqui como parâmetro para o meu método setValor que eu já havia construído anteriormente lá, certo? O que acontece agora? Eu vou atualizar, vou mandar limpar. Opa, não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo nada, pessoal? Porque o meu componente square, ele não está tratando aquela propriedade onClick, tá? E na verdade também quem deveria tratar a propriedade onClick é o button. Então como é que eu faço isso? O button, ele tem uma propriedade onClick. Se a gente olhar lá no Prime React, a gente vai ver que o button tem uma propriedade onClick. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer esse ajuste aqui no meu square. Meu square tem que passar a perceber onClick. E de que forma que ele vai perceber isso? Ele vai enxergar isso como uma propriedade. Então aqui no meu button eu vou perceber a clicada, né? E aqui no meu onClick eu vou simplesmente dizer o seguinte, ó, props. Ele vai receber como parâmetro a propriedade onClick que foi definida e foi passada lá no square. Então são alguns detalhezinhos. Com isso, o que eu pretendo? Com isso agora eu pretendo fazer com que ao clicar no meu botão limpar, ó, o que ele fez? Limpou, né? Limpou porque agora o meu botão, toda vez o meu square eu clicar, agora sim ele entende que estão clicando, tá? E ele está reagindo quando alguém clica. No caso, o único que está reagindo até o momento é o limpar, porque o limpar foi aquele que eu implementei alguma coisa, né? Agora a gente volta aqui para o calculador. Então esse detalhezinho aqui é importante, né? Ser colocado aqui dentro do meu componente square, que eu tenho que entender que ele foi clicado e repassar isso para o evento onClick do componente button do Prime React, tá? E a partir de agora então eu vou poder usar o evento onClick adequadamente no meu square, ok? Então a primeira coisa que a gente faria seria limpar. Agora eu estou querendo fazer outra coisa. Eu estou querendo construir a minha expressão. Para construir a minha expressão, eu vou ter que fazer um processamento um pouquinho mais elaborado do que a gente tinha até o momento. Até o momento a gente simplesmente setou diretamente o valor, né, na inicialização para a minha variável valor dentro do meu estado e depois simplesmente veio aqui e mandou setar um novo valor. Setou um novo valor para minha variável valor dentro do meu estado. Nada mais que isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma função aqui dentro da minha calculadora. Tá? E essa função eu vou chamá-la de add, tá? Ela vai receber uma
a ideia aqui é a seguinte, é ir construindo. À medida que eu vou clicando nos botões, eu vou obtendo o valor associado ao botão e vou adicionando isso a minha variável valor do estado, construindo uma expressão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, o que eu quero? Eu quero construindo uma string, né, aqui em valor. Então, para mim setar qualquer coisa aqui dentro de valor, eu tenho que usar o método set valor. E para mim acumular informações, eu preciso fazer o seguinte: eu simplesmente vou dizer que o valor, que é o meu conteúdo atual, é adicionado daquilo que eu passar como parâmetro, ou seja, é adicionado da minha expressão que foi passado como parâmetro aqui na minha function add. Tá? Aqui só tem um detalhe, né? Eu não vou poder inicializar nunca com isso aqui, porque se eu inicializar dessa forma eu vou ter problema na hora de adicionar aqui. E se eu for adicionar, por exemplo, um número 7 aos tracinhos, eu nunca vou conseguir fazer esse cálculo. Então eu tenho que inicializar o meu valor com valor vazio. Tá? Então o que vai acontecer? Meu valor inicial supostamente seria vazio. Quando eu utilizar minha function add aqui, passando um valor aqui como expressão, ele vai pegar essa expressão e vai adicionar ao valor novamente. Ou seja, que isso aqui na verdade seria uma retroalimentação, né? O próprio valor da minha variável que está no meu estado está sendo usado para retroalimentar essa mesma variável chamada valor. Ok? Então o que a gente faz a partir de agora? O que a gente consegue a partir de agora é o seguinte: aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui no set apenas para a gente conseguir observar isso aqui. A gente vai usar agora a propriedade onClick, o evento onClick, e vai usar também uma arrow function aqui para fazer a chamada daquela function que chama o que? Chama add, e ela recebe algum valor como parâmetro. Qual é o valor que ela vai receber nesse momento? Que vai ser o valor 7, que é equivalente ao valor que está sendo apresentado visualmente lá para mim. Tá? Então quando eu clicar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse conteúdo aqui, 7, e vai adicionar ao valor original que está presente na minha variável valor dentro do meu estado, tá? Utilizando o mecanismo de estado para garantir isso. Bom, aqui eu vou ter que rodar novamente. Caiu aqui a conexão do Rapid. E quando voltar, o que eu espero? Eu espero que ao clicar no botãozinho 7, o valor 7 apareça na minha caixa de texto. Por quê? Porque lá na minha caixa de texto, automaticamente ela vai mostrar todo o conteúdo da minha variável valor presente no meu estado, no meu state. Demorando um pouquinho, já está disponível. Pronto, acho que agora. O que eu espero aqui agora? Se eu clicar no botão 7, eu espero que ele apareça lá em cima. E foi isso que aconteceu, ó. Cliquei no botão 7, apareceu aqui em cima. Se eu clicar de novo, o que vai acontecer? Ó, ele adicionou. Por quê? Porque ele está pegando a expressão e adicionando ao valor, tá? Só que isso só está acontecendo com o 7, o 8, o 9. Todos esses caras aqui não estão fazendo isso. Por quê? Porque lá nesse square não tem nenhum evento onClick vinculado a eles. Então os únicos botões aqui que tem ação efetiva são
o set, onde eu vou adicionando o valor, e o limpar, que limpa tudo que eu digitei, ok? Então, set adiciona valores. Isso aqui é uma string, né? Isso aqui não é um número. E o limpa está limpando. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tornar todos os botões interativos. Isso é relativamente fácil de fazer. É só colocar aqui, eu vou copiar e colar aqui basicamente para as outras tags, basicamente mudando o valor adicionado, tá? Então aqui é 8, aqui é 9, aqui é uma barra invertida. Opa, aqui tem um detalhe. Eu preciso corrigir. Rolei no local errado. Isso eu tenho que fazer para todos os outros, com exceção do igual, que o igual tem um resultado. O botãozinho igual, ele tem uma perspectiva diferente dos outros botões, tá? O botãozinho igual, ele precisa fazer um cálculo e não simplesmente adicionar um valor à expressão. Então deixa eu construir. Aqui eu posso até botar um X se eu quiser. Ah não, aqui é o asterisco. E aqui na expressão é um X. Senão ele não vai conseguir fazer o cálculo depois. Então aqui eu estou usando a mesma função que seta ou adiciona esse conteúdo aqui a minha variável valor que está dentro do meu estado. E isso tudo vai tornar toda a minha calculadora interativa. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é repetindo ações. O igual eu vou deixar para depois, porque o igual é o que vai fazer a soma. A preocupação no momento é construir a expressão. Depois a gente vai voltar aqui para fazer essa soma. Então deixa eu dar uma conferida, ver se está tudo ok. Estou passando os valores adequadamente. Agora eu vou rodar novamente para ver se ele vai construir a minha expressão como eu estava esperando. Eventualmente, como a gente está trabalhando aqui com Cloud, né, no Replit, ele perde a conexão lá e eu tenho que rodar novamente todo o projeto. Então não se assustem caso aconteça isso. Vocês estão fazendo código lá, começa a aparecer, primeiro porque quando ele começa a aparecer erros de compilação à medida que vocês estão escrevendo o código, porque ele fica o tempo todo monitorando e auto-salvando aquilo que vocês estão fazendo. Então isso eventualmente vai gerar erros, né, de apresentação. E a outra coisa que pode acontecer é eventualmente cair todo a execução do meu projeto. Vocês podem ver que quando o meu projeto está executando,
ele fica aqui com stop. Quando ele cai, ou eu travo ele, ele aparece o run aqui. Então isso também pode acontecer. Então aqui agora já apresentou o resultado, vamos ver se ele está funcionando, né? Uma coisa é apresentar o resultado, outra coisa é funcionar adequadamente. Então aquilo que a gente já tinha testado anteriormente é apertar o botãozinho 7, ele construir lá, e limpar, ele fazer isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele faça 5 mais, opa, apareceu mais in, né? Mais 1, ó. 1.2, por exemplo, vezes 9. Então aqui eu estou construindo uma expressão para ser calculada e ele está me mostrando. O que está faltando? Está faltando eu apertar no igual e esse igual gerar o resultado dessa expressão, independente de qual seja. Poderia colocar mais botões aqui, por exemplo, com parênteses? Poderia, né? Porque aqui, obrigatoriamente, ele vai primeiro multiplicar para depois somar, né? Essa expressão vai funcionar dessa forma. Dá para otimizar essa calculadora? Claro que dá para otimizar essa calculadora. Mas até o momento ela não está nem calculando. Então o que está faltando aqui é clicar no botão igual e ele apresentar o resultado dessa expressão que foi construída, né, simplesmente adicionando valores na minha expressão. Então vamos para a finalização da calculadora, né, permitindo que a gente clique aqui no igual e ele faça o cálculo. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso basicamente da seguinte forma. A gente vai criar aqui uma nova função que eu vou chamar de calc. Essa função calc não recebe parâmetro nenhum. Aqui eu vou botar dessa forma. A única coisa que essa função faz é o seguinte. Existe uma função no JavaScript chamada eval. Essa função eval, ela faz o cálculo de uma expressão que é uma string, tá? Então, se eu passar para ela valor, que é o conteúdo da minha variável do estado, ela seria capaz de calcular aquela expressão que eu construí. Até aí, tudo bem. Só que eu preciso apresentar esse resultado. Concorda? Eu preciso apresentar esse resultado. Só que esse resultado eu vou apresentar aonde? Eu vou apresentar no meu próprio impact text. Então o que eu vou fazer? Eu vou setar novamente a minha variável valor, só que o conteúdo da minha variável valor do meu estado vai ser o resultado do eval, do valor atual. Ou seja, eu vou estar pegando a expressão construída, fazendo o cálculo dessa expressão e retroalimentando a minha variável valor com o resultado do cálculo. Com isso, esse resultado vai aparecer na minha caixa de texto, tá? Até aqui, tudo bem. O que falta fazer? Falta aqui ele está dizendo, né, que a minha função calc foi criada, mas nunca foi utilizada. Porque agora eu preciso vincular ela ao meu botãozinho de igual, né? Eu vou usar o mesmo esquema anterior. Vou usar o event onClick. Vou criar uma arrow function aqui, simplesmente para que quando eu clicar no botão igual, em vez dele adicionar um valor na expressão, ele vai chamar calc. Só isso. Ele chama calc, calc vai ter que resolver a questão. Então nós vamos agora testar isso. Vamos fazer um cálculo simples aqui, né, para não confundir o cara. Então 1 mais 2
igual a, 3. Então o que ele fez? Ele pegou a expressão, fez o cálculo e reapresentou ela para valor. Então agora o valor já tem alguma coisa. 3 vezes 9 igual a 27. Quero limpar. Limpei. Agora eu vou dizer o seguinte, eu quero 1,5 vezes 2. Qual é o resultado? Igual 3. Ou seja, minha calculadora aqui dentro das limitações dela está funcionando adequadamente. Provavelmente ela vai ter alguns problemas se eu fizer isso aqui, ó. Por exemplo, fazer essa construção. Vai dar erro, obviamente, por quê? Porque eu fiz uma construção totalmente inadequada, né? Mas a calculadora em si ela está funcionando adequadamente. Obviamente, se eu fizer uma construção muito inadequada, eu não fiz nenhum tratamento para esse tipo de construção. Poderia fazer? Sim, poderia fazer, mas acho que isso na verdade tornaria o conteúdo dessa aula especificamente muito pesado. A gente já passou informações suficientes aqui. Então, apenas fazendo uma revisão aqui com relação ao estado, né? Aqui a gente usou várias vezes a mesma variável, né, que estava dentro do meu estado, utilizando para ler simplesmente chamando a variável, né, seja aqui, né, na minha parte de programação, seja aqui na minha parte visual de renderização, né, que eu estou simplesmente o tempo todo estou associando esse valor aqui. E usei muitas vezes o método setValor, que é um método que permite que eu adicione algo a meu estado. Adicione, na verdade, um conteúdo, uma variável que está vinculado no meu estado. Tá? Poderia colocar novas variáveis aqui dentro do meu estado? Sim, era só repetir isso aqui e definindo o valor de entrada. Ou então, pode-se usar uma estrutura diferente. Eu poderia estar passando aqui um objeto, uma estrutura de um objeto aqui. Ele vai entender que todo esse objeto faz parte do meu estado e manipular apenas um objeto. Então, isso fica a critério do desenvolvedor. Então, eu usei várias vezes o método setValor aqui, usei várias vezes a variável que está definida dentro do meu estado, tá? Tanto aqui quanto aqui na parte visual. Então esse é o objetivo do meu estado, meus states dentro do React, permitir que eu faça manipulação das informações e ter um trânsito facilitado aqui entre a parte visual e a parte de processamento, né, onde eu tenho codificações para gerar processamento. Então espero que vocês tenham compreendido. Eu vou fazer a publicação disso agora lá no meu controle de versões. Então agora eu vou colocar aqui exemplo state. Eu vou dar um commit aqui para que a partir desse momento todo esse código esteja disponível para vocês lá no GitHub. Então esse commit está publicado. Agradeço a paciência de vocês e até uma próxima aula. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!